vivo? Já? Boa noite, pessoal. Olá, boa noite a todos. Todo mundo bem? Hoje a gente está fazendo um dia novo, né? Começamos os nossos estudos às quintas-feiras a partir de agora. Exatamente. E agora a gente começa as nossas lives de quinta, né? Isso. Quem que assistiu ontem? Vocês gostaram? Foi legal? Foi bacana. Achei que foi muito bom, né, pessoal? Achei que foi bem diferente, bem legal mesmo. Uhum. Vamos, então, começar? Vamos fazer a nossa prece? Vamos. Posso fazer? Faz, por favor. Então, pensando em Jesus, nós agradecemos pela noite de hoje, pela oportunidade do estudo e pedimos que os bons espíritos, que os nossos benfeitores, que os nossos amigos espirituais nos ajudem nas reflexões, no raciocínio, para bem aproveitarmos o estudo dessa noite. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. E vamos lá? Vamos. Pessoal, o Mauro já está aqui conosco. Hoje a gente já está mais próximo de vocês aqui. Então, quem quiser mandar uma pergunta, mandar uma boa noite, alguma coisa, fique à vontade. Boa noite, Mauro. Tudo certo? Grande Mauro, nosso amigo. Então, vamos começar, Kátia? Capítulo novo hoje? Sim, hoje nós estamos no capítulo 6. Vamos começar, né? Vamos. Posso ler? Vamos. Então, você que está na sua casa, pegue o seu livro aí, Nosso Lar. Está dando continuidade no estudo do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a gente vai começar essa semana o capítulo 6 do livro, Precioso Aviso. Então acho que já deu tempo de todo mundo se posicionar, pegar o livro, então vamos estudar. Precioso aviso. No dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abençoando-me: como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal. Estranhas sensações de angústias no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Só uma... É engraçado, né? Que ele começou a chorar todas as pitangas ali pro Clarencio, né? É esse processo que a gente tem de vitimização, né, Kátia? Às vezes a gente passa por uma dificuldade, por uma dor, alguma coisa, a gente tem essa mania de se vitimizar. E é engraçado porque às vezes a gente encontra alguém e pergunta: oi, tudo bem? Como vai? E a pessoa desaba a falar das coisas ruins que acontecem, das doenças, de todos os problemas, se vitimizando. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui com o André Luiz. E ele vai ter uma bela lição, né, desse comportamento. E ele mesmo diz aqui, né, obedecendo ao velho vício, né? Nós temos esse vício de reclamar, de nos vitimizar, e a gente nem percebe que tem, né? É muito engraçado. Podemos continuar? Podemos. Pessoal, só dá um feedback pra gente se o seu áudio está bom. O Bernardo tá aqui, boa noite. Cristina, Bernardo também. Manda uma mensagem pra gente, vê se o áudio tá razoável pra gente ter uma ideia, por favor. Pode mandar aqui que a gente tá aqui vendo. E é interessante a postura do benfeitor também, né, Kátia? Que ele já não interveio, né? Ele deixou ele falar, só aguardando, esperando ele desabafar para fazer uma intervenção, né? Mais pra frente.
Vamos lá? Posso ler? Vamos lá. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa. Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção de tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas de meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando essas escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Vamos dar uma pausa Vamos aqui. comentar isso, que é muito interessante, né? Realmente aqui ele se sente a pessoa mais injustiçada do mundo, né? Kátia, só que o pessoal tá falando, a Rosana falou que o som tá bom, a Cleusa falou que tá ótimo, legal, o Bernardo, a Valéria também. O Mauro pediu para aumentar um pouco o som, Mauro. Tentar falar um pouquinho mais alto, então. Realmente, né? Ele se acha o injustiçado, né? Relembrando a família. Então ele vai se situando num processo de depressão, né? Ele vai se deprimindo e vai se deixando levar por essa energia. Às vezes acontece isso conosco quando encarnados. Esses processos de depressão, muitas vezes nós somos responsáveis, porque a gente vai se deixando levar por essa sensação de pesar, de angústia, de saudade, achando que todo mundo depende da gente. Aqui ele falando, né? A minha mulher sempre me amou, como será que ela está vivendo, né? Chorando sem mim, no túmulo. né? E ele aqui, ele foi pego nesse oceano largo das lágrimas, né? E ele mesmo diz aqui, né? Será que alguém na Terra sofreu mais do que eu? Será que existe? Sou até Engraçado, né? engraçado, porque coitado, né? Não tem. Ele se sentiu o maior infeliz do mundo, né? Isso Planeta. porque no capítulo anterior, né, que finalizou, o Lísias falou pra ele, já pensou das pessoas que falam mal, que fazem mau uso da perna, que chegam mancos, que chegam sem falar, que chegam loucas, né? A lição anterior ainda não fez sentido pra ele, né? É interessante. Fica tudo no superficial. Tudo que a gente fala de construtivo, isso acontece muito também, Kátia. A gente fala de construtivo para a pessoa, ela não aceita, porque ela se fecha, né? É o egoísmo, né? É um ego que ela se fecha, não aceita, e tudo que é dela, que parte dela, é o melhor, é o maior, ainda que o maior seja a dor ou o problema. Tem um jargão aí popular que diz, né? Qual é o maior problema do mundo? É o meu. É o meu, né? Sempre, né? Então a gente tem essa... Como bem disse André Luiz, nós temos um vício de lamentação e de vitimizar, de nos vitimizarmos sempre. Agora vamos ver a chave do benfeitor, né? A gente vai mudar a chave. Agora vem a lição e vem o tapa na cara, né? Clarencio, contudo,
levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, até imagino o André Luiz. Sim, né? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Vou até chegar mais perto e falar mais alto. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Vamos parar aqui? Vamos. Então, Gente, prestemos atenção. Não falar excessivamente de si mesmo, nem comentar a própria dor. Agora, cada um faça uma reflexão. Imagine o que nós não falamos de nós mesmos e ficamos lamentando a nossa própria dor. A gente faz isso, é regra na nossa vida, né? É verdade. Eu faço isso com você, né? Às vezes que eu tô com dor, deixa quieto, eu tô com dor. Eu também, vez ou outra, alguns amigos ligam, às vezes, para conversar alguma coisa, falam, não, eu tô com muito trabalho, que eu tô com muito isso e aquilo, que eu não aguento trabalho. Né? Olha aí, essa coisa da gente querer achar que só nós trabalhamos mais do que todo mundo, né? Daí é uma lição pra gente, sem dúvida. E aqui ele fala algo muito importante, que nós que estudamos a doutrina espírita já sabemos, mas é sempre bom lembrar. Pensamento é tudo, né? E a boca só fala o que o coração está cheio. Então, se a gente chega ao ponto de externar, de falar, é sinal de que a gente já pensou, que a gente já plasmou, que a gente já criou um monte de coisa ruim. Então, se a gente só fala coisa ruim, só fala de doença, é sinal de que a nossa vibração, a nossa energia já está toda contaminada, né? E ele diz aqui, né? Tratamento difícil. Sim. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso, doença que vai exigir muito trabalho para se recuperar e tratamento difícil. Ou seja, se você é aquela pessoa que só reclama, que só vê coisa ruim, ou que está perto de uma pessoa que só reclama, olha, sai de perto dela, né? Sai de perto dela porque é uma pessoa doente. Né? E se você entrar nessa vibração dela, você também vai ficar doente. Por isso que é importante do espírita manter a incolumidade. O Haroldo Dutra, que fala muito disso, mantenha a integridade psíquica, com a Joana de Ângeles, buscando o ensinamento da Joana de Ângeles. Por causa disso, se a gente ficar perto das pessoas que só reclamam, a gente começa a só reclamar também e fica doente por causa disso. Então por isso que a gente tem que manter o nosso equilíbrio, para a gente ficar firme. Diante da pessoa reclamar, você rebate com uma coisa boa. Não rebater num sentido ofensivo de enfrentamento, mas contornar a situação. Exatamente. Né? E até minha cunhada fala sempre isso, a Luana, que algumas palavras ela evita de falar, ela não gosta, porque ela diz que tem uma energia muito pesada, é muito ruim pra gente. E ela tá certíssima, né? Essas palavras que a gente até fala em tom jocoso, em brincadeiras, mas que tem um peso, que tem uma energia assim, que podem fazer muito mal pra gente. A gente precisa se policiar sempre quanto a isso. Vamos continuar? Vamos. Então, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta é edificante, só identificar indesejável cegueira d'alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção,
mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Um ensinamento e tanto, né? Uhum. E aqui, Kátia, a gente vê com muita frequência nas atividades mediúnicas, quando o espírito desencarna, é um pai de família ou é uma mãe com filhos pequenos, uma situação de desequilíbrio, de muito desespero com relação a o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus filhos, né? E a gente sempre passa uma orientação no seguinte sentido: o que seu filho era antes de ser seu filho, né? Quem cuidava dele antes de ser seu filho, considerando que a alma precede o corpo. Então, se já existia alguém, algo que cuidava dele antes, por óbvio, quando ele retorna ao plano espiritual, o espírito naquela condição, vai ter alguém velando por ele. Sim. Sempre, né? Sempre. E aqui cabe uma questão muito legal, que quem aborda muito isso é a Joana de Ângeles. A questão da nossa relação com a divindade. A gente acredita que existe Deus? A gente acredita que Deus é bom? Que Deus nos ama? Será que a gente acredita? Será que a gente acredita que tudo que acontece nesse planeta Terra, debaixo desse sol, é justo? Tudo que acontece é para o nosso bem? Será que a gente lê e acredita ou a gente simplesmente lê e nem percebe o que a gente está vendo? E é interessante essa reflexão, Né? Kátia, porque quando a gente pergunta para alguém assim, você acredita em Deus? A pessoa mecanicamente, nós mecanicamente respondemos, sim, claro. Você acha que Deus é bom? Claro. Mas na hora de provar a existência, de sentir Deus na nossa vida, a gente fica titubeando, a gente fica hesitando, né? Então a gente realmente a gente fala que acredita em Deus, a gente fala que confia em Deus, mas na verdade a gente sempre está titubeando nesse aspecto, né? E o que ele fala aqui, que eles encaram os mais pesados trabalhos, mais ásperos trabalhos como uma bênção, como uma oportunidade, é muito profundo, é muito significativo isso na nossa vida, na nossa existência. Porque a gente, pensando na condição do planeta Terra como um planeta de provas e expiações em transição, tem muito mais coisa ruim, muito mais problema do que coisas boas. Por quê? A gente não sabe enxergar que tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Porque tudo que está acontecendo, por pior que pareça, produz um resultado bom para a nossa condição espiritual, para o nosso espírito. A morte traz ensinamentos benéficos, a doença traz muita elevação para o espírito, as dificuldades, tudo é oportunidade de crescimento para a gente, de aprendizado. E a gente não encara dessa forma. E aqui, quando o Clarencio fala, o que você disse agora, o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, entra bem naquela passagem de Jesus Cristo, que aos que muito foi dado, muito será cobrado, mas aquele que atender esse chamado do Cristo, muito será dado a ele também. E aquela hipótese daquele pai de família que dá um dinheiro para cada um, talentos, os talentos, a parábola dos talentos, e aquele que dobra os talentos, ou seja, aquele que laborou, que trabalhou da forma mais difícil, dobrou os talentos, ele recebe muito mais, ou seja, ele tem muito mais oportunidades, muito mais assistência dos bons espíritos para se desenvolver, para alcançar a felicidade, né?
ainda que isso exija muito trabalho. Aquele fazendo um paralelo, fazendo uma analogia, o soldado que vai à guerra e só fica na base, quando ele volta, ele ganha um brochinho que ele foi na guerra. Mas aquele soldado que foi à guerra e participou de várias batalhas, que acompanhou vários exércitos, disputou vários territórios, que salvou amigos, ele recebe várias, aquela vestimenta cheia de medalhas. Por quê? Porque ele correu mais risco, ele se expôs mais, ele teve uma atividade mais árdua. Então ele tem um merecimento maior. É a mesma coisa com Jesus, com Deus. Quando a gente se esforça, é óbvio que Deus está olhando por nós e dá uma congratulação maior. E entra uma outra parábola de Jesus também muito importante, que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, tudo que a gente passa aqui, a gente aguenta. Sim. A gente tem condições de passar. Sem dúvida. É muito interessante, muito profundo, né? O que a gente tira de reflexão. Isso que a gente está fazendo de uma forma bem rápida, bem superficial, mas dá para estudar muito, tirar muita lição dessas páginas, né, de nosso lar. Ó, o Mauro tá falando isso aí, ó, fala de pertinho, ó. O Mauro tá falando pra gente falar de pertinho, a gente vai falar mais pertinho, viu, Mauro? Se o som estiver ruim aí, alguém fala aí, hein? Pode falar que hoje aqui a gente tá acompanhando de perto. E pergunta também, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí, pessoal, um oi aí. Vamos lá? Nesse interim, secara-me o pranto e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Só um parênteses aqui, dá para imaginar a cena, não dá? Ele engolindo o choro, né? E ficando envergonhado. É que nem o pai falando, engole o choro. É que ali o engole o choro foi sutil, amoroso e uma questão bem psicológica de energia, né? Não é à toa que os mentores são mentores, né? Ó, legal, ó. A Hélia Siqueira falando que o som tá bom. Obrigado, Hélia, pelo feedback aí. Muito obrigado. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender à família? Aqui o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, aqui o trabalho e as aquisições definitivas no espírito imortal. Do para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Tá bom. Que lição tão bela, porque ele é basicamente isso. Quando você está encarnado, você não busca o melhor para você? A gente busca o melhor. Quem não quer trabalhar, quem não quer ter uma roupa bonita, um carro bonito, uma casa, um conforto para si e para a própria família. Lá no plano espiritual, esses esforços, eles convergem para benefício da alma. Então aquele trabalho árduo, aquela dor que dilacera no trabalho, serve de abastecimento, serve de combustível para a alma. Por isso que é interessante, é bom, a gente recomenda sempre estudo. Porque a gente precisa entender, a gente precisa mudar a nossa visão, nossa concepção de vida. O que a gente está fazendo aqui, por que nós estamos aqui, para que nós passamos por essas situações tão difíceis na nossa vida. Né? Como o André Luiz mesmo falou aqui em cima, né? Será que não tem outra opção, que o homem só nasceu para sofrer, não ter paz? E nós já temos esse conhecimento de que não é isso. E é interessante, porque muitos espíritas acham,
A doutrina espírita só fala que a gente tem que sofrer, que sofrer é bom. Isso é um grande equívoco de alguns espíritas. Porque essa não é a proposta da doutrina espírita, tampouco de Jesus. Não. A doutrina espírita, ela dá um significado para a nossa dor. A gente entende a dor. Mas não significa que a gente tem que sofrer, não é isso. Não, a gente pode passar sem sofrimento. Tem tantos exemplos para a gente tirar de lição. Por que a gente tem que insistir em querer aprender pela dor, experiência? Né? É um cuidado, uma escolha nossa. E aqui o Clarencio fala, quem só reclama, quem só chora, quem só se acha vítima de tudo e de todos, é uma alma fraca. É uma alma frágil, sensível. Débil, né, que ele diz. Porque as verdadeiras almas, as fortalezas morais, as fortalezas espirituais são almas fortíssimas. Então, por exemplo, a gente vê o Chico. O Chico naquele corpinho dele, pequenininho, magrinho, franzininho, uma alma forte, uma fortaleza. Daí você vê aquela pessoa que vai na academia, que malha, aquela pessoa fortona, que fala grossa com todo mundo, primeira queda moral já desaba, já quer tirar a própria vida, já chora, já cai em depressão. Olha só a diferença que nós temos de força da alma. Não é o corpo, é a alma que é forte, né? E como é que fortalece a alma? Estudo, estudo, estudo e vivência do estudo. E mudança, né? Mudança de hábito, mudança de pensamento. E é o que ele vai dizer aqui mais pra frente. Não é errado a gente sentir saudade, não é errado a gente querer conforto, não é errado a gente querer sentir-se bem. Mas a gente precisa buscar o que é certo. Tudo com equilíbrio na medida certa, né? Sim. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Cátia, eu faria uma pausinha rapidinha aqui. Diga. Aqui ele fala, né, se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Porque também a gente vê muitos espíritos nas atividades mediúnicas que está desesperado para ver a família, que quer ver o filho porque ama. E muitas vezes isso é apego, isso não é amor. Porque suponhamos que esse espírito vá até o ente querido, o que ele vai fazer? Ele vai começar a chorar, ele vai querer ficar perto daquela... Ele vai ser uma causa de perturbação para aquele ser encarnado. E pior, né? Já imaginou se um espírito desencarnado chega próximo, se materializa, a pessoa vê, muitas vezes se assusta, vai ter reações... Achar que tá louco. Achar que tá louco. E ama, diz que ama o pai, diz que ama o parente que já se foi, mas se vê um espírito, entra em desespero. Sim. Então a gente precisa realmente ter essa mentalidade sadia, né? E entender o que se passa. E compreender, né, que segundo a lei do amor, se a gente realmente ama aquele ente, independente se está encarnado ou não, eles estão próximos um do outro. O amor por si só basta, o amor prevalece, né? E é uma ligação muito sublime, assim, porque a energia ela não tem fronteira. Não importa se é no campo físico ou extrafísico. Essa energia rompe qualquer dimensão e chega até aquela pessoa. Então, se você tem um ente querido, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão ou um filho que já desencarnou, não fique com um sentimento de revolta, de pesar, de angústia com relação a ele ou a Deus. Vibre de forma leve, de forma serena em relação a esse ente querido. Pode ter certeza que essa prece, essa vibração vai chegar até esse ente querido, e da mesma forma que chega como um algo bálsamo, algo agradável, vai retornar para você isso. Isso é muito bacana, porque vai e volta. Energias boas, elas vão e voltam. Ao passo que a energia ruim, ela vai. Só que ela pode encontrar um escudo lá e a gente passa mal por isso. Né?
Então isso é interessante. Para finalizar, então, enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa? Melhorou? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Que bom. Sabe o que eu acho bacana aqui também no André Luiz, Kátia? Porque ele tem essa deficiência, essa debilidade ainda, mas ele já é um espírito que a gente percebe que ele já compreende. Porque às vezes, dependendo do espírito, tem o Clarencio passando toda essa lição, o espírito ignora o que ele fala, não entende, não capta e continua insistindo no erro. O André Luiz, ele já capta essa informação, já processa de forma raciocinada e já adota uma mudança de postura. Pelo menos ele tenta adotar uma mudança de postura. Começa, né? No começo. Exatamente. Então ele está o quê? Ele está aberto ao novo. Ele não está fechado em si. Ele ainda tem essas dificuldades, mas ele já está aberto ao novo, né? Então, às vezes, não é por menos que o mentor dele, o tutor dele é o Clarencio, né? Ele tinha já esse mérito. Bem legal, muito bacana. Esse trecho aqui, bem legal. E finalizamos um capítulo, já está quase na hora. Mas acho que dá para começar o outro. Oi, Dona Ivone, boa noite. A Dona Ivone está aqui conosco. E aí, vocês entenderam o capítulo 6? Coloque aí o que vocês acharam do capítulo, se vocês gostaram da lição, entenderam, se estão acompanhando aí com os livros. Vamos, gente, vamos compartilhar aqui conosco, não deixa a gente falando sozinho, não. Troca ideia com a gente também. Vamos entrar no 7? Já que vocês estão quietinhos aí, vamos entrar no 7. Então vamos aí, pode ler? Vamos, todo mundo apostos aí no 7 e avance. Pode ler. Vamos? Eu vou. Explicações de Lísias. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Então ele estava passando por um processo de adaptação, né, Kátia? Então ele ainda sentia muita dor, muita saudade, uma angústia, né? Ele estava em luta, ele estava em guerra, né? Porque ele tinha que se adaptar novamente naquele plano que ele estava. E é o que você falou, ele teve essa mudança de comportamento. E ele diz, à medida que procurava se adaptar às novas lições, às novas atividades, ele começava a sentir um pouco de alívio no coração, né? Então, a lembrança das coisas físicas trazia toda essa angústia. Mas à medida que ele se ocupava com as novas atividades no plano espiritual, ele melhorava, mudava. E uma outra coisa aqui, ele sentia dor ainda, né? Olha só, a dor era física da doença dele. E ele passou um tempo naquelas regiões inferiores, ele foi acolhido, ele estava numa casa de tratamento, num anexo de tratamento, mas mesmo assim ele sentia essas dores que estavam ali incrustadas nele. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Muita reflexão, né? Aquela cabeça deve estar um turbilhão. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Então o que nós temos aqui é muito parecido lá, só que lá é um pouco melhor, né? Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo da vegetação. Grandes árvores,
pomares fartos e jardins deliciosos. Isso daqui, gente, prestemos bastante atenção, porque ele está descrevendo como é que é no plano espiritual. A gente lê o livro, a gente estuda o livro, e passa por essas informações assim, atropelando, e aqui ele está fazendo um relato detalhado de como é uma colônia espiritual, como é no plano espiritual. Coisa que a gente nunca tinha acesso a esse tipo de informação. A gente nunca teve acesso a essas informações, nós nunca tivemos acesso a essas informações. Grandes jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios, ou seja, as construções, a arquitetura é parecida com a nossa. Então deve ter engenheiro, deve ter arquitetos, deve ter todas essas profissões, devem ter no plano espiritual também. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercados por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagem policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Acabou. Então, gente, olha só, tem ave, tem planta, tem natureza, tem edifícios, tem pessoas, tem roupa, tem magra, tem médico, tem comida. É muito parecido com o nosso plano, só que de uma forma mais sutil, de uma forma mais delicada, de uma forma mais organizada que nós temos nos planos terrenos aqui encarnados. Gente, acabou nosso tempo. Eu acho que passa rápido, não sei vocês. Vocês estão quietinhos, olha, vocês quase nem conversaram conosco hoje. Mas acabou nosso tempo. Então, agradecemos mais uma vez a companhia de todos vocês, né? O nosso estudo. Espero que o nosso estudo esteja sendo tão bom para vocês quanto está sendo para a gente, né, Kátia? Sim. Realmente a gente já leu o livro, mas relendo é outro aprendizado, é outra coisa, outra visão, outro aspecto. E é isso aí, gente. E aproveitando falar de estudos, fazer um convite para todo mundo, que a partir de semana que vem nós iniciamos os estudos online, as salas de aula virtuais dos samaritanos, né? Então os grupos de estudos que já existiam, eles vão ser retomados de forma virtual, então todos os alunos estão convidados, os dirigentes de cada grupo já entraram em contato, e para quem quiser se inscrever, é só mandar um e-mail para o contato@samaritanos.com.br, que vai ser direcionado para um grupo de estudo, vai receber todas as informações. E a gente vai colocar mais informações no nosso site e também no Facebook. É isso mesmo, pessoal. Vai ser bem legal, eu acho, né, Kátia? Porque tá todo mundo ansioso. A gente tem, inclusive, terminando aqui, a gente vai ter uma reunião com os professores. Tá todo mundo muito ansioso, muito contente com essa retomada. E as aulas serão pelo Zoom. Então a gente realmente vai organizar salas de aula. Vai ser uma coisa bem bacana pra gente rever nos amigos, né? Tá pertinho mesmo à distância. E eu acho que vai ser muito bacana o estudo para a gente continuar buscando esse esclarecimento espiritual. Então realmente está todo mundo convidado, como bem disse a Kátia. Se você não conhece nenhum de nós aqui, mande um e-mail lá, porque a Kátia, só relembrando, contato@samaritanos.com.br. Fala, olha, eu sou o fulano, eu quero entrar no estudo. Deixa lá o seu contato, seu telefone, que a gente vai entrar em contato com você para você engrenar num grupo de estudo, tá bom? Beijão para todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Até sexta-feira na live da Kátia ou do Flávio, né, Kátia? Vamos ver. É um de nós dois. Vocês vão ficar cansados da gente, mas com fé em Deus a gente vai
conseguindo estudar um pouquinho o Evangelho. Gente, Tchau, boa noite, pessoal. fiquem com Deus. Até Tchau, a tchau. próxima.